Olá a todos e todas, domingão, e eu senti a necessidade de aproveitar o tempo de vocês para discutirmos um artigo do The Intercept Brasil, que já é, né, de 2 semanas atrás, mas que ainda se faz muito pertinente nos dias que estamos vivendo. Temos ouvido falar muita bobagem através da mídia golpista, né? Ouvimos falar no período da pandemia que tinham politizado a questão da vacina, e agora que estamos próximos ao período eleitoral, a gente está ouvindo falar, né, através desta imprensa golpista, que existe polarização na violência que estamos presenciando nos últimos dias, através de pessoas adeptas à seita bolsonarista, né? Então, a imprensa golpista está querendo fazer com que nós acreditemos que a violência existe dos dois lados, por isso polarização. E o Intercept, quando traz esta reportagem, este artigo, inclusive coloca, né, uma foto bastante significativa, um revólver de um lado e uma rosa do outro, né? Citem aí os exemplos de petistas que atacaram bolsonaristas ou fizeram alguma violência do tipo, né? Temos que saber separar o joio do trigo. E nesta reportagem, né, da Fabiana Moraes, a gente vê esse artigo dela, um posicionamento muito claro, né, sobre a cumplicidade que essa mídia golpista tem com a elite brasileira, né, com aqueles que estão no comando da nação. Então, eu deixo aí na descrição do vídeo no Facebook e depois vou deixar também no TikTok a referência, né, a fonte de onde eu tirei esse discurso para nós podermos conversar aqui um pouquinho. No TikTok, o debate fica prejudicado porque as letrinhas são muito pequenininhas, né? E esta senhorinha de 55 anos não consegue acompanhar direito o que escrevem. Mas aqui no Facebook a gente tem um espaço melhor de visualização dos comentários. Então, estejam aí à vontade para comentarem o que a gente vai falar baseado neste artigo do The Intercept Brasil. Então tá lá, né, um artigo escrito pela Fabiana Moraes no dia 12 de julho. E ela diz: a imprensa que insiste na polarização é cúmplice na barbárie, né? Mesmo após anos de evidências e fatos, como o assassinato de Marcelo Arruda, jornalistas e veículos ainda investem em uma polarização que nunca existiu. E aí ela explica para a gente, né, como que ela se baseia nesta fala, né, o que ela utiliza como argumento. Então, nós que somos progressistas, nós que somos de esquerda, não podemos aceitar este discurso de que a violência política no Brasil é
polarizada. Existem dois polos, violência da esquerda e violência da direita. É uma mentira o que nós estamos vivenciando durante este último governo. É sim uma violência da direita. Quando que você ouviu a Dilma, o Lula ou outros líderes, né, do PT e de partidos progressistas falarem: peguem armas e matem a sua oposição? Né? Já do lado da direita é metralhar a petralhada, né? Se eu perder as eleições, vocês sabem o que vocês devem fazer. E aí, então, vamos para alguns trechos deste artigo da Fabiana. A roupa mais prezada pela maioria dos jornalistas é aquela costurada com o fio da objetividade, ou seja, sem ser tendencioso, né? Nós sabemos o quão difícil é para um jornalista não deixar transparecer na sua reportagem, no seu artigo de opinião, a sua ideologia. Mas é preciso que o jornalismo seja objetivo, ele narre aquilo que ele viu ou tem documentos para provar, sem incorrer aí em juízos de valores. Sentem-se não apenas mais bonitos, mas principalmente mais blindados e, portanto, mais seguros com ela, ou seja, quando vestidos com as roupas da objetividade. Tornam-se semideuses, enxergam tudo do alto, sem se misturar com mesquinharias cotidianas, como posicionamento político, que é coisa de ativista. E as questões do machismo, um problema das mulheres, do racismo, problema dos negros, e do classismo, problema dos pobres. Para costurar essa roupa escudo, os jornalistas usam como principal matéria-prima os fatos e as evidências. É algo que vai na mesma linha do cientificamente demonstrado. Se algo aconteceu daquele jeito, só pode ser explicado pela descrição da ocorrência, como se um acontecimento não tivesse passado, contexto, futuro, raiz. Pois bem, vamos brincar de jornalista equilibrado usando terno e dono de algum MBA gringo e levar em consideração que os fatos são suficientes para explicarmos as coisas que ocorrem lá fora, né? Então, a Fabiana vai citando aí alguns exemplos que colocam em xeque esta objetividade jornalística. E ela cita como primeiro exemplo: Moa do Catendê, assassinado com 12 facadas por um eleitor de Bolsonaro durante o primeiro turno das eleições presidenciais em 2018, após declarar seu voto em Fernando Haddad. Segundo exemplo que ela menciona,
jornalista espancada com pedaço de ferro e ameaçada de estupro. Também no primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Saía do local no qual havia acabado de votar, quando 2 homens a arrastaram pelo braço ao verem seu crachá de jornalista. Os agressores disseram que ela era de esquerda. Um deles usava calça jeans e uma camiseta preta com foto de Jair Bolsonaro do PSL e os dizeres: Bolsonaro, presidente. Terceiro exemplo que a Fabiana cita: em uma lancha, ao lado de apoiadores, Bolsonaro dança um funk que compara mulheres de esquerda a cadelas. Dezembro de 2021, durante as férias do presidente do país, no Guarujá, litoral de São Paulo. Quarto exemplo citado pela Fabiana: um compilado de fatos, ataques coordenados contra a jornalista Patrícia Campos Melo, Marielle Franco, fuzilar a petralhada, varrer essa turma vermelha do Brasil. Petralhada, vai tudo vocês para a ponta da praia, lugar de desova de corpos na ditadura. Quinto exemplo: Jair Bolsonaro concede indulto ao deputado Daniel Silveira, condenado pelo STF após atacar a corte e dizer que imaginava ministros levando uma surra. Sexto exemplo que Fabiana menciona: nas últimas semanas, diversos atos violentos em eventos envolvendo a campanha de Lula foram registrados, desde a explosão de bombas caseiras com fezes à invasão de reuniões. Sétimo exemplo citado pela Fabiana: o assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Aloísio de Arruda, que comemorava seu aniversário de 50 anos, quando foi atacado pelo policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranhos. O caso possui semelhanças com o ocorrido com Moa do Catendê. No caso deste, o criminoso se envolveu em uma discussão, foi até em casa e se armou com uma faca do tipo peixeira. No segundo, o assassino deixou mulher e filha em casa e voltou com sua arma de fogo, mas Marcelo também estava armado. Morreu após disparar contra Guaranho. Pesado lembrar, né, destes fatos aí trazidos pela Fabiana. Vamos ver o que ela nos diz a respeito destes fatos narrados muito objetivamente e mesmo assim provocando em nós um sentimento de pesar muito grande. Então, continua a Fabiana.
Eu sei, você já leu tudo isso que está aqui. A gente se engana achando que jornalismo trata necessariamente de novidade. Na verdade, ele tem muito de repetição. E é exatamente isso que está acontecendo desde o último terrível fato elencado aí em cima, o assassinato do Marcelo. Mesmo após anos de evidências e fatos que desenham um ambiente político novo no Brasil, no qual o bolsonarismo passa a mirar diariamente uma arma real ou simbólica contra nossas cabeças, uma penca de jornalistas insiste em colocar em campo democrático na mesma balança do discurso de morte e extermínio do presidente. Mas não é de qualquer campo democrático que estamos falando. É preciso nomear o ex-presidente Lula para entender melhor o fenômeno dos jornalistas e ou articulistas objetivos que ignoram os adorados fatos quando o ex-metalúrgico ou o Partido dos Trabalhadores estão na roda. Nos últimos dias, artigos como o escrito por Ricardo Kertzmann na Isto É, coloca Lula e Bolsonaro como as bestas do apocalipse, e o de Fábio Zanini na Folha, ato de bolsonarista pelas armas, fala de Lula e crime no Paraná como barbárie, também se desenha a partir do ar-condicionado, do home office ou das relações. Nesse ambiente, eventos banais tornam-se mortais, especialmente se os dois lados estiverem armados, diz um trecho do artigo do último colunista. Essa é uma falsa equivalência estarrecedora, e não somente pelo fato de dezenas de eventos violentos pulularem após o espraiamento do bolsonarismo no país, mas por diminuir o peso imenso da caneta e do discurso de alguém que está no poder e ainda turbinadíssimo pelo centrão. Um lado é o presidente do Brasil, o outro é um candidato. Um lado é o presidente do Brasil, o outro é um candidato. Vou repetir: um lado é o presidente do Brasil e ele é parte máxima de nossa institucionalidade. A polarização política sempre exibiu e sempre existiu no país. O que é novo entre nós e que continua a ser tratada com punhos de renda é a violência do bolsonarismo. O que não é novo entre nós é uma imprensa dotada de uma visão precária de democracia.
Acho muito ruim que o candidato elogie atos violentos como o realizado pelo ex-vereador Manoel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho do PT, como fez em um evento no fim de semana. Mas comparar essa fala infeliz ao paredão de violência do bolsonarismo é forçar a barra. Perdi a conta do número de pessoas que me disseram ter vontade de se expressar politicamente usando bandeiras ou adesivos em seus carros, janelas e roupas. Não o fazem por uma razão simples: medo de apanhar na rua. Ou, como no caso de Marcelo, de serem assassinadas. Vocês têm notícias de bolsonaristas com medo de usar adesivo do presidente ou pendurar em seus carros bandeirinhas do Brasil? Estão chamando um lado, para usar o termo raso, que tem apanhado, morrido, se lascado e está em parte acuado de extremista? Nos últimos anos, a palavra polarização vem sendo repetida por uma estrutura midiática acostumada a binarismos diversos, explícitos em termos como agente do bem e vejam só dois lados. Nessas lógicas binárias não se associam Daniel Silveira, funk misógino, e os assassinatos de Bruno Pereira e Dom Philips, por exemplo, ou incentivo ao garimpo, racismo e xenofobia. Divide-se o bolsonarismo em gavetinhas e usando-o aos poucos de cada vez. Tem-se a impressão que ele pode não ser tão terrível assim. Ou seja, né, ao invés de colocar à nossa frente todas as mazelas do discurso bolsonarista, o que essa mídia golpista faz é ir mostrando uma canalice por vez, para que a gente tenha a impressão de que o mal provocado pelo discurso bolsonarista não é tão grande, né? Então, precisamos olhar, né, essa mídia que está aí, mesmo falando mal de Bolsonaro em algum momento, aliviando o terror que é o seu discurso, né? Parte da nossa imprensa continua a tropeçar nas próprias platitudes, ao negar a trabalhar com a complexidade lá fora. Assim, constrói mitos e heróis, vilões e desgarrados, tudo a depender das suas necessidades econômicas e políticas do momento. Sabemos que as 3 maiores emissoras televisivas vinham passando por problemas econômicos e, de repente, né, aumentam o passar pano no governo em troca, né, de alguns fomentos que o governo federal passa a lhes direcionar. Toda vez que espirra,
Bolsonaro e o bolsonarismo, a qualquer coisa que já tenha acontecido na política brasileira, o jornalismo pula o cercadinho e vai fazer companhia ao presidente. A democracia brasileira conviveu durante décadas com o pluripartidarismo, sem que repórteres e editores precisassem recorrer a toda hora a termos que conformassem as legendas como extremistas. Isso era termo usado, no máximo, para tratar aquelas com poucas chances de atingir postos majoritários, como o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU, e o Partido da Causa Operária, o PCO, ambos à esquerda, ou o Partido de Reedificação da Ordem Nacional, o PRONA, já extinto, à direita. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, hoje Movimento Democrático Brasileiro, MDB, o Partido dos Trabalhadores, o PT, ou o Partido Social Democracia Brasileira, o PSDB, por exemplo, transitavam entre centro, centro-direita e centro-esquerda, sem ocuparem os postos máximos da radicalização política. Se nosso espectro político majoritário foi historicamente equilibrado ao centro, com matizes à esquerda e à direita, o que muda no cenário para que a imprensa e mesmo nós, sociedade, perpassada mais pelo senso comum do que pelo senso crítico, passássemos a ver tudo pela lente do radical? Né? Então, esta é uma discussão que continua aí no artigo da Fabiana, um texto muito bem articulado, que fala o que muitos de nós pensamos, né? E a gente retoma aquele aviso, né, de cuidado. Não é porque está na televisão, não é porque está num site, na tela do teu computador ou do teu celular, que é verdade. Nós devemos sempre procurar, né, mais de uma fonte para podermos verificar se nós estamos analisando o fato na superfície, no raso, ou se nós estamos conseguindo ver coisas fora da caixinha, né? Então, sempre que você vir um fato, que você sente assim, pera lá, mas isso quem fez foi a direita e estão querendo equiparar a esquerda, ou vice-versa, vá atrás de outras fontes, né? Informe-se. Eu sempre estou falando aqui para vocês, seja em qual programa eu fizer, que o WhatsApp não é fonte de notícias. Você pode até receber pelo WhatsApp uma manchete, mas nós sabemos que a manchete, às vezes, nos traz uma impressão dúbia, né? Então, é preciso ir atrás, né, daquela determinada manchete e entender direitinho o que ela está querendo dizer para nós. Nestes dias, então, que se aproximam, né, das eleições, é muito importante que nós verifiquemos sempre a fonte das notícias
e que nunca caiamos no canto da sereia da mídia golpista por preguiça de procurar mais de uma fonte. Agradeço a todos que estiveram até aqui e até breve. Tchau!